Fama TV veio até à Escola Profissional CIOR perceber de que forma é que será feita a adaptação das aulas online nos alunos do ensino profissional. Sendo que muitas das disciplinas são de teor prático, estas poderão deixar de ser lecionadas durante este período de tempo. Connosco, para falar deste assunto, temos o professor José Paiva, que nos vai falar como é que será então esta adaptação. Professor, como é que está a ser orientada e distribuída aqui o material pelos alunos para o arranque das aulas online já na próxima segunda-feira? Muito bom dia, antes de mais. E antes de tudo, queria agradecer a presença da Fama TV aqui na nossa escola, porque hoje em dia é muito importante a comunicação através dos meios que dispomos nesta altura do campeonato, digamos assim, que são as redes sociais, basicamente, tudo que é digital. E por isso, vocês estão de parabéns pela iniciativa que tomaram, aliás, estávamos a conversar sobre isso exatamente. O que nós, neste momento, estamos todos a viver a nível do país, a nível nacional, e sobretudo nós, claro que aqui em Portugal, mas lá no mundo a coisa é exatamente a mesma. Estamos a viver uma coisa que não tem antecedentes históricos. As nossas gerações nunca passaram por uma coisa equivalente, não é? Nós estamos todos confinados pela segunda vez às nossas casas. Tudo que diz respeito às escolas, isto está muito complicado, como nós sabemos. Nós já temos alguma experiência adquirida, sobretudo o ano passado, em março e abril, em que fomos obrigados, pelas condições da pandemia, fomos obrigados, sem saber muito bem como nem porquê, a irmos para casa e a iniciarmos o ensino à distância. Fizemos-lo com todo o denodo, mas com muita dificuldade. Aliás, nós no recomeço do ano letivo, num novo ano letivo, nós tivemos que dispor das primeiras semanas exatamente para recuperar as aprendizagens que nós consideramos essenciais. Neste momento, depois dessa pequena experiência que tivemos, a partir de segunda-feira, da próxima segunda-feira, obviamente nós vamos todos regressar, porque as aulas estiveram suspensas, como sabem, durante 15 dias. Depois destes 15 dias, nós vamos regressar ao ensino, mas ao ensino à distância. Ora, o que acontece em relação ao ensino profissional, e concretamente à Escola Profissional CIOR, é um pouco mais complexo do que aquilo que nós consideramos o ensino dito regular. E porquê? Porque a nossa matriz curricular assenta, sobretudo, em 3 pilares, que é a componente sociocultural, a componente científica e a componente técnica, tecnológica e prática, da qual fazem parte a formação em contexto de trabalho e fazem parte também a PAP, que eu poderei falar um pouco mais sobre ela um bocadinho mais à frente. Quer dizer que 50% das nossas atividades letivas são tendencialmente práticas ou práticas. Eu, quando digo tendencialmente práticas, quer dizer que são teórico-práticas, porque nós aqui defendemos que o aluno, antes de pintar, tem que aprender a afiar o lápis, não é? Isto por um lado. Por outro lado, nós temos também um perfil de um aluno muito específico, muito concreto, porque nós, para além dos cursos profissionais, também temos aqui os cursos conhecidos por CEF, que são aqueles cursos para os meninos, mais adolescentes, que vão concluir o 9º ano, e que normalmente no trajeto deles têm algumas retenções, como se dizia antigamente, reprovações, que reprovaram uma vez, 2 vezes, que têm problemas do foro socioeconómico, que não gostam da escola, não é? Que até dizem que trepam pelas paredes quando estão nas aulas de português, de inglês, de matemática, o que seja. Portanto, nós, o que é que temos que fazer? Para esses alunos, nós temos que, mesmo nas disciplinas mais técnicas e mais ditas teóricas, não é? Nós temos que dá-las de uma forma diferente. E então procuramos, exatamente nos laboratórios, nas oficinas, fazer com que eles aprendam ao seu ritmo, porque a escola multinível, que todos nós preconizamos, obriga-nos também a fazer isso. Procuramos ser uma escola inclusiva, uma escola que atende, em primeiro lugar, ao aluno, a cada aluno, à sua pessoa, à sua forma de estar, porque nós deixamos aquele ensino dito tradicional e conservador, em que o professor fala para todos da mesma forma e aqueles que apanham o comboio seguem, os que não apanham ficam para trás. Isto para dizer que nós temos essas dificuldades. Portanto, regressando, como estava a dizer no início da conversa, regressando ao ensino à distância,
obviamente que isto complica a situação. Porque eu não conheço, até hoje, eu conheço muitos professores, conheço muitos alunos, mas não conheço professor, não conheço aluno, não conheço encarregado de educação que diga que é preferível o ensino à distância, mesmo com as condições tecnológicas de ponta, digamos assim, não conheço nenhum que prefira o ensino à distância ao ensino em presença, ao ensino tradicional. E isto é muito fácil de explicar também. É muito fácil de explicar porque tem a ver exatamente com as emoções, tem a ver aquilo que há bocado estávamos aqui a conversar, não é? Com a comunicação. Eu, quando estou na sala de aula, eu percebo perfeitamente, até pelo franzir do olho, pela forma como o aluno está ou não distraído ou atento na sala de aula, pela forma como ele reage, pelo piscar de olhos, não é? E, portanto, a gente atende também à expressão corporal, à expressão do aluno. Nós estamos atentos àquilo que é não verbal, à linguagem mista. Nós estamos fartos de falar sobre isso. Portanto, e isto é impossível no ensino à distância. Ainda agora, antes de vir para aqui, eu ouvi na rádio que foi feito um estudo recente pela Universidade Nova, em que chegam à conclusão que 25% dos alunos, a nível nacional, não têm condições para, em casa, terem exatamente o ensino à distância. Porque não é só ter o kit, o computador e a conectividade à internet, através do telemóvel, através do computador, através de outros utensílios informáticos, digitais. Isso não faz a diferença, mas isso é a mesma coisa que ter a chave de casa. Mas depois é preciso ter a casa, é preciso ter condições. Porque as famílias também estão em casa e têm filhos, e têm que fazer o almoço, têm que fazer o jantar. E isto complexiza aquilo que por si só já é bastante complexo, não é? E depois há alunos que não têm condições em casa do ponto de vista socioeconómico, são alunos desfavorecidos, são alunos que são muitos deles acompanhados pela CPCJ, alunos com algum absentismo, alunos para quem a escola não lhes diz muito, a não ser a parte da socialização, e isso também é um fator determinante. Eu lembro perfeitamente, quando andava na universidade, em que tive um grande pedagogo, que era o professor Licínio Lima, que ele nos dizia que uma das funções da escola era o casamento. E eu não compreendia aquilo naquela altura. Agora compreendo. Aliás, mais tarde compreendi. Porque, efetivamente, há alunos que nós temos aqui e eles gostam de conviver uns com os outros. O que os traz à escola são os amigos, são os professores. É uma palavra, às vezes, de conforto. E isso é muito difícil transmitir à distância. Faço-me entender? Ainda por cima, como estávamos há bocado a falar, nos nossos cursos, nos 3 pilares, um deles é exatamente a componente técnica e prática. Mesmo que o aluno em casa tenha um computador XPTO, como se diz vulgarmente, mesmo que o aluno tenha conectividade, muitas das vezes não tem o software de que precisa, porque no curso de metalomecânica tem CNC, tem comando numérico, tem que ter um software específico. No curso, por exemplo, de farmácia, como nós temos aqui, estou a elencar alguns dos cursos que temos só para dar alguns exemplos. No curso de farmácia, por exemplo, é preciso o CIFARM para fazer a gestão dos estoques, para fazer aquilo que se passa no back-office da farmácia. E eles em casa não têm. E como é que vai ser ultrapassada essa Esse é o nosso grande problema. E por isso é que eu aproveitava este momento também para... Aliás, fizemos-lo ontem, através de uma comunicação que enviámos por SMS. Lá está, tudo que aos novos veículos comunicacionais, mandamos através da SMS, mandamos também, vamos colocar no Classroom, que é a nossa plataforma, onde vamos ter as aulas online, através do Classroom enviámos exatamente também uma carta, eu, como diretor pedagógico da escola, só por isso é que falo desse aspecto, enviei exatamente uma carta aos encarregados de educação para dizer que, uma vez mais, contamos com os contributos que são absolutamente determinantes e fundamentais para que os alunos não fiquem para trás. Porque nós sabemos que, sobretudo os mais desfavorecidos, os tais 25%, segundo o estudo, não é, podem ainda ver o fosso deles mais agravado, não é? E nós queremos contribuir exatamente para que haja coesão social e não o contrário disso. E então, nessa carta, nós procuramos dizer, contamos convosco, vocês vejam se os vossos filhos estão a assistir às aulas, claro que nós aqui também vamos verificar isso, mas ajudem-nos, porque sabemos que é um momento muito difícil para todos nós nunca vivemos uma coisa destes GEs, desta dimensão, mas o papel dos encarregados de educação é fundamental. Também enviamos para os encarregados de educação e para os alunos um mapazinho, um guião,
em que lhes explicamos o que é que são as aulas síncronas, o que é que são as aulas assíncronas, o que é que eles podem fazer, por exemplo, em termos de trabalhos, em termos de trabalho autónomo, não é? Porque nós também não queremos ser muito chatos, porque sabemos que às vezes a gente quer tudo e mais alguma coisa e depois acabamos por não ter nada. Claro, Nós queremos... Certamente há aulas que vão mesmo deixar de ser lecionadas, porque a componente prática não pode mesmo ser lecionada à distância. Essa é uma questão fundamental, eu não vou fugir a ela, como é óbvio, porque nós já temos essa experiência o ano passado. Nós, o ano passado, como disse, no segundo período e no terceiro período, nós tivemos que passar, sobretudo no que diz respeito aos alunos do 10º e do 11º ano e do primeiro ano do chefe, que tem procedimento, depois tinha o segundo ano, nós tivemos que adiar, não é, algumas das aulas que nós considerávamos fundamentais, determinantes, nomeadamente a formação em contexto de trabalho. Não é? Nomeadamente a PAP ou a PAF, que é uma prova de aptidão profissional que os alunos do secundário têm que realizar no final do curso, do ciclo da formação, ou a PAF, que é exatamente a mesma coisa, mas no ciclo básico, em que eles têm que demonstrar com um projeto e numa defesa desse projeto perante pessoas da área técnica, pessoas da universidade, que estão preparados para abraçar exatamente aquela carreira a que se propõem, não é? Que aprenderam. Porque essa é uma das virtudes, digamos assim, do ensino profissional, que é os alunos que andam aqui até o 12º ano, eles podem prosseguir estudos se quiserem, mas ficam exatamente se quiserem integrar-se logo na comunidade, na sociedade, eles têm uma formação técnica, não é? E já têm tido algumas experiências através da formação em contexto de trabalho, vulgarmente conhecida como estágios, em que já fizeram estágios. Por isso eles também podem ingressar exatamente no mercado de trabalho no final do curso. Mas estava eu a dizer então que esta componente técnica, os laboratórios, as oficinas, nós temos aqui uma oficina de automóveis. Não é fácil, não é, dar formação dos automóveis através das novas tecnologias, mesmo com computadores fora de série. Não é fácil, é quase que impossível. Então o nosso foco, o ano passado como este ano, é exatamente o 12º ano. E porquê? É muito fácil de responder, porque são os alunos que são finalistas em junho. Quase a integrar o mercado de trabalho, não é? Ou a universidade, que muitos deles vão para os politécnicos, para os institutos ou para as universidades. Alguns deles, 10%, cerca de 10%. Os outros ingressam no mercado de trabalho. E então nós temos que acautelar essas situações. Eu dou-lhe um caso muito prático. Nós tivemos que suspender algumas formações em contexto de trabalho. Ainda agora, tínhamos alunos que estavam a estagiar há 15 dias, a esta parte. Quando as aulas foram suspensas, nós ainda titubeámos, nós ficámos a pensar, mas vale a pena continuar? Mas aí nós temos que ouvir, não é? E seguir exatamente os contextos e as orientações de quem nos tutela. E que neste caso, até mais do que o Ministério da Educação, não é? É o Ministério da Saúde, é a Direção-Geral da Saúde. E então nós tivemos que suspender alguns estágios durante 15 dias, mas sempre ali com aquela pulgazinha na orelha, assim, quando é que estes jovens vão recuperar estas horas. E então, o que é que estamos a fazer neste momento? Nós tivemos que refazer o nosso plano, nós temos um plano de ação desde o início do ano, em que prevíamos exatamente os 3 cenários, não é? O ensino em presença, o ensino à distância e digamos que o híbrido. Mas, para além disso, já houve aí outras variáveis, que nós já passámos pelos 3. Já há outras estirpes, isto é como o vírus, já há outras estirpes de modalidades de ensino. Porque nós, bem recentemente, tivemos alunos em casa, professores em casa, a dar aulas para as casas dos alunos e para a escola, com alunos aqui. Já tivemos várias estirpes de modalidades de ensino. Não é por aí que o gato vai às filhós, como é costume dizer-se. O problema são exatamente aquilo, e era disso que eu estava a falar, que tem a ver com os estágios. Os estágios, sobretudo no 12º ano. E o que é que nós temos que acautelar? É exatamente a saúde e a segurança, o distanciamento e, obviamente, a aprovação da Direção-Geral de Saúde. E nós, neste momento, só para concluir este raciocínio, nós, neste momento, vamos iniciar, na próxima segunda-feira, sobretudo as turmas do 12º ano, vão concluir a formação em contexto de trabalho, não é? Mas têm que estar devidamente autorizados pelos encarregados de educação. Há uma declaração, já falámos com os encarregados de educação, que eles também estão cientes da dimensão e da importância, da relevância que isto tem para o futuro dos filhos, não é? Dos seus educandos. E então, eles com uma declaraçãozinha, a empresa onde estavam a estagiar e vão continuar a estagiar, também reúne as condições do ponto de vista da saúde pública, digamos assim, de sanidade, reúne as condições e então nós vamos concluir esses estágios. Há alguns casos em que nós
vamos prorrogar os prazos, vamos esticar lá para a frente, para ver se estarão ou não reunidas as condições para regressarmos todos em segurança à escola, que é isso que todos nós preconizamos nesta altura do campeonato, que sabemos que é difícil. Aliás, e só mesmo para terminar este aspecto, nós tivemos, desde o início deste ano letivo, desde setembro até agora, nós tivemos um ensino em presença, mas completamente atípico, não é? Nós andávamos todos de máscara, basta olhar para as sinaléticas que ainda estão por aí, em que os alunos tinham que ir por um lado e sair pelo outro, até às vezes com alguns constrangimentos, porque alguns não queriam, não havia cantina, não havia nada, tinham que ver a febre todos os dias logo que chegavam à escola, tinham que estar a higienizar-se, na sala de aula cada qual só tinha o seu lugar, quando iam para as oficinas tinham que estar os mesmos meninos nos mesmos sítios, que era para não haver problemas. Portanto, isso também não é normal. Como não é normal, nós estamos aqui os dois a falar de máscara e isto na sala de aula também é complicado, os professores terem que falar de máscara. Agora, do mal o menos. E agora vamos para o mal que é um bocadinho pior, que é o ensino à distância. Seria preferível continuar o ensino presencial dentro desses moldes? Apesar de tudo. Exatamente. Apesar de tudo. Mas, claro, a evolução da pandemia assim o obriga. Claro. Eu ia também perguntar-lhe, professor, acerca da distribuição dos kits, que eu sei que a senhora tem já aqui guardados e que serão distribuídos até segunda-feira. Quantos kits, mais ou menos, é que vão disponibilizar? Olha, nós ainda agora estamos ali a contar em baixas armas, depois vamos passar por lá, vou-lhes mostrar isso. Nós temos cerca de 50 kits preparados para entregar aos alunos. 40 kits preparados para entregar aos alunos. Pronto, tem as condições mínimas para que eles possam ter exatamente as aulas à distância, com algumas condições. Temos também a colaboração, estamos à espera, entre hoje e amanhã, da questão da conectividade, da internet. A Câmara, que é uma parceira sempre das escolas e nós não temos razão de queixa, como é óbvio, temos ali os hotspots, estamos à espera também do agreement da Câmara, exatamente para que os alunos possam ter as condições mínimas, como disse, porque é muito importante eles terem exatamente o computador e a conectividade, mas não é só isso que é importante. É importante também, e reitero isso, volto a sublinhar isso, é importante a envolvência de toda a comunidade, dos professores, dos funcionários e, sobretudo, dos encarregados de educação e o empenho dos alunos. Aliás, nós temos várias equipas multidisciplinares, como todas as escolas têm, nós não fugimos à regra, temos a nossa que é a MAE, que está lá a psicóloga, está lá o diretor pedagógico, estão lá os diretores de turmas, estão lá os representantes dos alunos, estão lá os representantes também dos professores, e nós, a par e passo, vamos sempre acompanhando o progresso ou o retrocesso de cada um e de todos os alunos. Aqueles que são mais vulneráveis, por razões que já acabei de falar um bocadinho sobre elas, que têm a ver com as questões socioeconómicas. Nós temos aqui muitos alunos que estão no escalão A e no escalão B, alunos com muitas dificuldades, famílias com dificuldades. Temos alunos que, do ponto de vista até familiar, veem na escola um porto de abrigo, porque veem. Por isso é que eles também gostam de estar na escola, eles têm cá apoio. Por exemplo, alguns até tomavam banho cá na escola e nós iremos para esses também estar com as portas abertas para que, dentro das nossas possibilidades, não lhes falte nada, porque eles continuam a ser nossos alunos e nós iremos estar exatamente a acompanhá-los. Porque, como eu digo, e aquilo que eu digo, no fundo, é uma mensagem que é repercutida por todos os colegas e todos os colaboradores aqui da escola, cada vez que desiste um aluno, para nós, é um fracasso. Professor, sabemos também que a CIOR é uma das poucas escolas que ainda está com a vertente dos Erasmus ativa. Muito bem. Ora bem, não foi por acaso que nós escolhemos aqui este cenário do Erasmus Days, porque efetivamente nós a nível nacional, e dizemos isto com todo orgulho, não é com vaidade, mas é com orgulho, comedida, e orgulho comedido, dizemos que somos das escolas a nível nacional que mais mobilidades de staff e de alunos temos. E é assim, nós temos uma relação muito próxima com a Agência Nacional. E então, só para lhe dar uma ideia, nós, desde setembro até agora, nós tivemos cerca de 40 alunos a estagiar. Tivemos alunos na Alemanha, tivemos alunos em Espanha, e temos neste momento, e tivemos alunos em Itália e em Malta. Alunos que veem nestes Erasmus, e nós também vemos uma forte motivação de lhes dar uma perspectiva do que é o mundo no seu todo, não é? Lá está a tal globalização, uma experiência inolvidável para eles, porque muitos deles nunca tinham andado ou não andam de avião, vão para um país diferente, não é melhor nem é pior, é um país diferente, vão numa situação de aprendizagem e de contexto completamente diferente, mas enriquecedora. Uma das minhas funções
enquanto diretor pedagógico, é fazer uma avaliação no final de cada mobilidade, e eu este ano, por acaso, só tive ainda a ocasião, por causa da pandemia, de ouvir e de avaliar as meninas, neste caso, que eram de animação sociocultural, que estiveram em Malta durante 2 meses, foi desde quase o início do ano até dezembro, e ouvi-as. Não houve problema nenhum do ponto de vista da pandemia, correu tudo muito bem, elas adoraram a experiência. A maior parte dos casos, muitos deles nunca tinham saído do país, estiveram nas empresas, neste caso não é empresas, são instituições ligadas à animação sociocultural, elas vieram de lá deliciadas, não é? E foi um estágio que correu muito bem. Nós fazemos sempre as pontuações de 1 a 5 e todas elas davam 5 na questão do apoio do parceiro que nos acolheu, que as acolheu neste caso, das empresas / instituições onde elas estagiaram. Elas adoraram a experiência, como todos eles adoram. E, entretanto, tivemos outros alunos. Neste momento também temos alguns casos suspensos em termos da formação contextual lá fora, em termos das mobilidades, que é o caso da Alemanha. Nós tínhamos previsto ir agora para a Alemanha com uma turma, mas os alemães não nos recebem pelo menos até o dia 14. Claro. Lá está, nós estamos sempre a fazer esta gestão. Aliás, e para encerrar, penso eu, a entrevista, eu digo que este ano, tenho dito isto aos nossos colaboradores todos, hoje vamos ter uma reunião geral dos professores exatamente para preparar melhor o reinício das aulas, das atividades letivas, e eu digo muitas vezes isto, desde o início do ano, que este ano é educar à vista. Nós vamos andando e vamos vendo, e vamos nos adaptando. O homem também é um animal que se adapta facilmente às coisas. Ok, obrigada, professor. Foi um prazer. A Escola Profissional SIOR está então um pouco preocupada com a consolidação de conhecimentos, principalmente na parte prática, mas garante que nenhum aluno sairá lesado destas novas aulas online que serão então a partir da próxima segunda-feira implementadas, nem que para isso tenham de ser repostas mais tarde todas as aulas de componente prática.